Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma edição do ciclo de palestras Anhiggs, a última edição de 2020. Esse evento é uma realização da Associação Médica do Rio Grande do Sul, com o apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia, seção RS. Para fechar o ano, então, nós teremos a edição do ciclo de palestras Dezembro Laranja, conscientização sobre câncer de pele. Essa noite nós contamos com as participações da presidente eleita da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul, doutora Ana Lupe Weber, e da coordenadora da campanha do câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul, de 2020, a doutora Thaís Corsetti Graziotin. Nós teremos uma fala de abertura da doutora Ana Lupe, e após a palestra da doutora Thaís. E ao final, as duas vão conversar com o público sobre as dúvidas. Pedimos que todos os participantes mantenham as câmeras e os microfones desligados, e todas as contribuições podem ser feitas pelo chat, são muito bem-vindas para a gente conversar no final. A doutora Ana Lupe Weber é médica dermatologista pela URGS, especialista em dermatologia pela Santa Casa de Porto Alegre e mestre em ciências médicas com o tema terapia fotodinâmica pela URGS. Foi fellow em laser terapia na Dierickx Clinic, na Bélgica. Foi tesoureira da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul, em gestão 2019-2020, atua como preceptora da residência de dermatologia da PUC-RS e é presidente eleita da SBD-RS para a próxima gestão. Doutora Ana Lupe, então seja bem-vinda. A senhora está com o microfone desligado. Boa noite a todos. Eu agradeço a todos, agradeço a Anhiggs pelo convite, né, da gente como Sociedade Brasileira de Dermatologia, estarmos no mês que é o Dezembro Laranja, fazendo essa palestra para alertar a população desse tema tão importante. A Sociedade Brasileira ela já faz a campanha nacional do câncer de pele há muitos anos. Tradicionalmente, essa campanha ela faz exames dermatológicos gratuitos nos serviços de dermatologia do Brasil inteiro. Esse ano, devido à pandemia, a gente não teve esses atendimentos gratuitos, então a gente, como sociedade, está tentando fazer uma conscientização, né? Também ensinar a população os sinais de alerta para o câncer de pele, e também estamos fazendo uma campanha com um escritor infantil, o Cadu, que está fazendo atividades infantis alusivas ao tema da fotoproteção, cuidado com exposição solar. Eu estou representando aqui a nossa presidente atual, que é a doutora Tassiana, que não pôde estar presente, e os demais colegas dermatologistas aqui do nosso estado. E a doutora Thaís, que é especialista em câncer de pele, trabalha muito com isso. Então, hoje ela vai explanar esse tema tão importante e falar sobre os sinais de alerta, o que a população deve prestar atenção para que a gente atinja o nosso objetivo como dermatologista, o diagnóstico precoce do câncer de pele, numa fase que ele pode ser curado, e também a prevenção, né? A orientação como prevenir o câncer de pele. Então, obrigado novamente, Anhiggs, pelo convite, e vocês seguem agora com a nossa colega, com a minha colega, a doutora Thaís Graziotin. Muito obrigada, doutora Ana Lupe. Então, só para apresentar a nossa palestrante, a doutora Thaís Corsetti Graziotin é médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, professora adjunta na Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e coordenadora da campanha do câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia, seção RS, do ano de 2020. Doutora Thaís, muito bem-vinda e boa palestra a todos. Muito obrigada, eu quero agradecer o convite da Anhiggs e a oportunidade da SBD-RS de coordenar a campanha esse ano. Para mim,
É uma oportunidade muito feliz, porque esse é um momento, dezembro, das ações, né, de prevenção, de conscientização, e são medidas e hábitos de saúde que a gente tem que levar para a população, para a comunidade, porque pode ser de extrema importância do ponto de vista individual para cada um de nós, como detectar precocemente o câncer de pele, como prevenir, e também a nível populacional, para a gente mudar essas estatísticas, essas taxas de incidência elevadas que a gente tem no nosso meio. Então, eu vou compartilhar aqui a aula, e então falar um pouco sobre a importância da detecção precoce e da prevenção do câncer de pele. Então, por que é importante falar sobre o câncer de pele, né? O câncer de pele é o tumor maligno mais comum no ser humano, né? Mais frequente do que os outros tipos de câncer, e pode chegar a cerca de 30% de todos os tumores malignos diagnosticados no ser humano. E no Brasil não é diferente, nós temos previstos 700 mil novos casos de câncer em geral ao ano, sendo que câncer de pele representa 27% desses tumores, os carcinomas, o câncer de pele não melanoma, representa, está estimado em 177 mil novos casos para o Brasil esse ano, segundo estimativas do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Já o melanoma, estão previstos mais de 8 mil novos casos no Brasil esse ano, e somando esses índices superam outros tipos de câncer, como câncer de próstata, mama, o cólon, que são muito frequentes na nossa população. Além disso, além desses números elevados, a gente tem que ter o conhecimento de quais são os principais tipos de câncer de pele para poder reconhecer esse tipo de lesão. Então, o câncer de pele mais comum é o carcinoma basocelular, que representa cerca de 70% dos casos de câncer de pele. É um tumor que se desenvolve a partir dos queratinócitos da pele, que são as células presentes na epiderme, que é a camada mais superficial da pele, como a gente vê aqui à esquerda, as células mais claras, que se localizam na camada basal da epiderme, ou seja, junto da união da epiderme com a derme, que é a camada mais inferior. Depois do basocelular, o tumor mais frequente é o carcinoma espinocelular, ou epidermoide, ou escamocelular, é um tumor que tem vários sinônimos, né? Mas o espinocelular, ele é um tumor de comportamento intermediário entre o basocelular, que é menos agressivo, e o melanoma, que é o tipo mais agressivo, potencialmente, do câncer de pele. Então, o carcinoma espinocelular, ele se desenvolve a partir de queratinócitos localizados em camadas mais superficiais da epiderme, como nós vemos aqui na imagem, e ao longo do tempo ele vai comprometendo toda a espessura da epiderme até se tornar uma lesão invasiva, né? E esse é um tipo de tumor que já tem um potencial maior de invadir os linfonodos e de se espalhar para outros órgãos, né, sistemicamente do corpo. E já o melanoma, ele é o tipo de câncer de pele menos frequente entre os três e potencialmente mais agressivo. Ele se desenvolve a partir dos melanócitos, que são outro tipo de célula da pele, que produzem a melanina e se localizam também na camada basal, na união da epiderme com a derme, e são células dendríticas, menos numerosas, mas que quando provocam o câncer, levam ao tipo melanoma, que é um tipo, como eu comentei, que pode ser muito agressivo. Mas, independente do tipo, o câncer de pele pode ter altas chances de cura se detectado precocemente. Já em estágios mais avançados, o câncer de pele pode levar a metástases e mesmo um desfecho fatal. Então, em relação ao melanoma, nós vemos essa imagem, né, é um tumor que quando é num estágio mais inicial, nós chamamos de melanoma in situ. Ele é restrito à epiderme, a camada mais superficial da pele.
Quando ele se torna invasivo, e nós vemos aqui na imagem o estágio 1, quando ele tem uma espessura menor de 1 milímetro, ou entre 1 e 2 milímetros sem ulceração, ele tem um potencial de agressividade menor em comparação aos estágios 2 e 3, né? O estágio 2 é um tumor mais espesso e ulcerado, que já tem um comportamento potencialmente mais agressivo, e o estágio 3 é quando ele acomete os linfonodos ou produz metástases na pele, que nós chamamos de satelitose ou metástases em trânsito. Ainda assim, são lesões tratáveis, né? Existem vários tipos de tratamento, inclusive no estágio 4, mas a partir daí são lesões mais avançadas, com metástases à distância, em que o tratamento é mais complexo e o prognóstico é menos favorável. Então, nós devemos saber o que causa o câncer de pele para poder prevenir, né, ou detectar precocemente. Isso é o ideal, né? E o câncer de pele, ele é provocado por múltiplos fatores, múltiplas causas, e a principal causa ambiental e prevenível é a exposição solar, né? A radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, ela causa efeitos tanto agudos como crônicos na pele, né? Entre os efeitos agudos, nós conhecemos o eritema, que é a vermelhidão da pele, o edema, que é o inchaço, ou a dor, que a gente conhece como a queimadura solar, né? A pigmentação aguda da pele, a produção de vitamina D, e a longo prazo, efeitos mais tardios, a pigmentação tardia da pele, o fotoenvelhecimento crônico da pele, o surgimento de manchas, o surgimento de lesões pré-malignas, conhecidas como ceratoses actínicas, que são lesões pré-cancerígenas, e também o câncer de pele, que nós sabemos que é um efeito tardio. Então, o fato de apresentar episódios de queimadura solar aumenta o risco de câncer de pele no futuro, em especial quando eles forem frequentes, muito intensos, com descamação e formação de bolhas e em idade precoce. Então, todos esses efeitos da radiação ultravioleta determinam o risco futuro de câncer de pele no indivíduo. E o câncer de pele é um tumor visivelmente detectável, né? Ele é um tipo de câncer que qualquer um de nós poderia, né, detectar com o autoexame ou mesmo com ações de prevenção como acompanhamento dermatológico de prevenção. E isso pode salvar a vida de uma pessoa. Esse é um exemplo de como ele pode ser detectável até mesmo em estágios precoces, né? Através de fotografias. É o exemplo de um nadador australiano olímpico, Mark Horton, que teve um câncer detectado por aviso de uma fã que comparou as imagens em eventos olímpicos em anos diferentes e viu que uma lesão tinha modificado, tinha se tornado mais pigmentada e maior, e avisou o nadador, e ele depois agradeceu publicamente, porque foi uma forma de se detectar precocemente o melanoma nesse caso, né? Então, nós temos que conhecer de que forma o câncer pode se manifestar na pele e como detectar de forma precoce. Então, o câncer de pele mais comum, que é o carcinoma basocelular, ele tem vários subtipos, né, que são tipos diferentes. Por exemplo, o carcinoma basocelular superficial, ele se manifesta como placas ou máculas, são manchinhas, né, avermelhadas, algumas com descamação, podem ser pigmentadas ou não pigmentadas. Inicialmente podem ser completamente assintomáticas. E as formas nodulares são mais elevadas, tem um brilho superficial perolado e às vezes é possível visualizar alguns vasos superficiais na lesão. E já as formas infiltrativas do vaso celular, eles são menos evidentes,
clinicamente quando eles não têm pigmento, né? Eles têm bordas mal delimitadas e são pouco perceptíveis, mas com o tempo eles vão crescendo e são formas mais agressivas, menos frequentes do vaso celular e que podem comprometer áreas extensas de pele. Já o espino celular também tem uma relação muito importante com o sol, tanto o carcinoma basocelular como o espino celular são lesões que surgem de preferência em áreas de exposição crônica ao sol, como a face, as extremidades superiores, o tórax, a região cervical, o pescoço, e são lesões que crescem muito rapidamente, se tornam elevadas, com essa forma de cúpula, ou vulcão, ou cratera, né, que podem ser dolorosas, podem formar úlceras, e também podem se desenvolver em áreas de cicatrizes, úlceras crônicas. E então, são tumores que crescem e evoluem de forma muito rápida. E já o melanoma, ele tanto pode se apresentar de forma pigmentada, que é o mais comum, como também não pigmentada, que é mais raro, mas também pode acontecer. E pode se desenvolver em qualquer área do corpo. Como a gente vê ali, pode acometer unhas, pode acometer região plantar, palma das mãos, couro cabeludo, genitais. Então, o importante em relação ao melanoma é sinais de pele que mudam ao longo do tempo, mudam de formato, mudam de cor, se tornam elevados, mesmo que assintomáticos, né? Podem coçar ao longo do tempo, se tornarem sintomáticos, sangrar, né? E o melanoma, ele é classicamente associado, o tipo de melanoma mais comum, a queimaduras solares muito intensas, né, agudas, intermitentes, essa exposição intermitente muito intensa ao sol, né? E no homem é mais comum a região do tronco, do dorso, na mulher é muito frequente em membros inferiores, mas lembrando que pode dar em qualquer área do corpo, tá? Então, lesões que tenham essa evolução progressiva, né, a gente tem que estar muito atento para esse tipo de sinal. Então, como eu posso suspeitar que uma lesão, um sinal pode ser um melanoma? Existe a regra do ABCDE clínica, né, que coloca como sinais de alerta as lesões que apresentem assimetria, ou seja, sejam diferentes em dois eixos. Se a gente traçar uma cruz na lesão, a gente vê que uma metade é diferente da outra, né? Isso a gente chama de assimetria, isso fala a favor de uma lesão suspeita. A lesão que é simétrica, ela é menos suspeita, porque em geral são lesões benignas. A borda irregular também é um critério de suspeita, né? Nós vemos nesse exemplo, em relação à borda que se apresenta regular na lesão. Além disso, o fato da lesão apresentar múltiplas cores também é um fator de suspeita, né? O melanoma, com frequência, tem mais de uma cor, a não ser lesões muito iniciais, que a gente vai ver que elas são capazes de serem detectadas com o dermatoscópio, que é um outro tipo de exame, e não clinicamente, como nesse caso. A cor uniforme, então, é um critério que fala a favor de uma lesão não suspeita. O diâmetro ser maior de 6 milímetros, ser maior ou igual a 6 milímetros, também é um critério clínico de suspeita. E a evolução, as lesões que crescem ao longo do tempo, modificam, se tornam elevadas, firmes, com crescimento. Esse é o tipo de evolução do melanoma. Então, aqui nós vemos uma imagem, uma fotografia de mapeamento corporal, em que nós vemos que essa lesão apresentou crescimento ao longo do tempo. E o melanoma, ele se inicia como uma lesão pequena, né, inicialmente indistinguível de outros sinais, outras lesões benignas, que são nevos do paciente. Então, ele se disfarça, né, e ao longo do tempo é que ele vai apresentando essas modificações que são detectáveis clinicamente.
Mas hoje já é possível detectar o melanoma numa forma mais precoce do que a detecção clínica pela regra do ABCDE, que é através da dermatoscopia, que é um exame em que o dermatologista observa a lesão ou as lesões do paciente, de uma forma geral, com o dermatoscópio, que é uma lente de aumento que permite visualizar estruturas da lesão, da pele, não visíveis ao olho nu. Então, a gente ainda já pode detectar essa lesão antes dela ter esses critérios clínicos da regra do ABCDE. E quais são as pessoas que têm mais risco de desenvolver um câncer de pele? Em geral, qualquer pessoa pode desenvolver um câncer de pele, mesmo indivíduos que não tenham fatores de risco reconhecíveis, né? Mas existem alguns indivíduos, algumas pessoas que têm risco mais aumentado de ter câncer de pele. Então, é importante a gente saber quais são esses fatores de risco. Primeiro, história familiar de câncer de pele, principalmente em parentes em primeiro, segundo e terceiro grau. Isso aumenta o risco, estatisticamente, de se desenvolver um câncer de pele. O histórico, o antecedente pessoal, a pessoa que já teve um câncer de pele, ela é mais propensa a desenvolver um segundo ou um outro tipo de câncer de pele no futuro. Também as pessoas que tenham pele muito clara ou sensível ao sol, que queimam com facilidade e que bronzeiam pouco, né? Esse é um indivíduo que tem uma tendência maior a desenvolver câncer de pele com uma exposição nem sempre tão elevada à radiação ultravioleta. Doses mais baixas já são suficientes para desencadear o câncer de pele. Também as pessoas que têm cabelos e olhos claros, né, tem mais tendência a ter câncer de pele. E as pessoas que têm um número aumentado de sinais, de névoas ou de pintas, né? A gente sabe que esse risco é exponencial. Quanto maior o número de sinais, maior é o risco de câncer de pele. A partir de 50 névoas, a gente sabe que já existe um aumento significativo no risco de câncer de pele. Então, são pessoas que têm recomendação de acompanhamento periódico dos sinais para detecção precoce de câncer de pele. Também as pessoas que têm histórico, né, de ter apresentado queimadura solar no passado, né, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta. Né? Também as pessoas que tiveram exposição a bronzeamento artificial, a radiação artificial também, nas câmaras de bronzeamento artificial, que hoje já são proibidas para fins estéticos, né? No Brasil, a gente sabe que no passado foi uma exposição muito frequente na nossa população. Também os indivíduos que têm sardas, né? Também têm um risco aumentado. Né, indivíduos que têm lesões pré-malignas, como ceratose actínica, lentigos solares, a gente sabe que isso é um sinal de dano cumulativo da radiação ultravioleta na pele. Indivíduos que tenham exposição ocupacional pela sua profissão, ou recreacional por hábitos, né, esportivos, também podem ter um risco aumentado de câncer de pele. Pacientes transplantados com doenças que levam à imunossupressão também são pacientes que têm risco elevado de câncer de pele. E o fototipo, que é a cor da pele de cada um, também é um fator de risco. Nós sabemos que as pessoas que têm pele mais morena, olho e cabelo escuro, têm uma proteção natural um pouco maior, né? Não quer dizer que não devam usar medidas de fotoproteção, pelo contrário, mas são pessoas que têm um risco estatístico menor de desenvolver câncer de pele em relação a pacientes de pele clara, cabelo e olhos claros, como os ruivos, por exemplo, que têm uma pele muito sensível à queimadura e ao dano da radiação ultravioleta. Então, aqui é um resumo dos fatores de risco principais para câncer de pele. Né, além desses que nós comentamos, a idade, né, quanto mais a gente vive, maior é a chance de desenvolver um câncer de pele, apesar da gente poder detectar, e é frequente detectar câncer de pele em pacientes, em pessoas jovens, né, então, independente da idade, a gente tem que estar atento para os sinais que podem ser
indicativos de um câncer de pele. Então, de que forma nós podemos prevenir a doença ou detectar, né, o quanto antes? A fotoproteção é um conjunto de medidas, né, que vai desde medidas físicas, né, até hábitos que são muito importantes para prevenir. O primeiro deles é estar atento ao horário de exposição ao sol. Né? Em geral, no nosso meio, entre as 10 e 15 horas é a principal exposição à radiação ultravioleta B, mas no Brasil nós temos regiões que já a partir das 9 horas nós já temos um índice ultravioleta bastante elevado. Então, em média, a partir das 9 horas até as 15 é onde a gente tem a maior taxa de radiação ultravioleta B, que é a que causa o dano mais agudo e imediato na pele. Já a radiação UVA, ela é constante ao longo do dia, mas ela provoca ao longo do tempo também alterações, como produção de radicais livres, né, que também atuam na carcinogênese, no risco de câncer de pele. Então, ao longo do dia, nós temos exposição à radiação UVA e UVB, e principalmente nesse horário é que a radiação é mais intensa, que nós temos que ter especial cuidado em relação ao sol. Então, as medidas de proteção física incluem o uso de roupas de proteção, né, e existem vários tipos de tecido, né, tecidos sintéticos e com a trama mais fechada ou escuras, são especialmente favoráveis à proteção, né? Existem roupas que têm proteção já, fatores de proteção que são comercializados, também ajudam. Né? O uso de chapéu de abas largas são especialmente recomendados. Óculos escuros que tenham alta proteção para radiação ultravioleta, e tem alguns que atingem mais de 99% de proteção. É muito importante porque a radiação ultravioleta pode gerar alterações oculares como catarata, degeneração macular da retina. Então, não esquecer o óculos escuros. Preferir a sombra, especialmente nesses horários de maior radiação, né? E ali, aquela que a gente não enxerga o sol, quer dizer, tanto pode ser uma sombra natural ou especialmente os guarda-sóis ou barracas, né? São formas muito adaptadas, adequadas para a radiação, para bloquear, né, a radiação ultravioleta. Existem tecidos que são preferíveis também, porque mesmo na sombra, em determinadas situações, a gente pode ter exposição à radiação ultravioleta, como nos dias de mormaço, que a gente não enxerga, né, mas a radiação está presente e pode provocar queimaduras, então a gente tem que evitar a exposição direta ao sol, né? Lembrando que as crianças, a partir dos 6 meses até os 2 anos de idade, podem começar a usar filtro solar, tem filtros solares específicos para essa faixa etária, né? A partir dos 2 anos já pode usar também os filtros para adultos, e antes dos 6 meses de idade a gente não recomenda a exposição da criança ao sol, né? Nessa faixa etária, elas são extremamente suscetíveis à radiação ultravioleta. Né? E esse ano, a campanha do câncer de pele, ela tem uma atenção especial para o público infantil, porque é nessa faixa etária que a gente deve começar os cuidados com a pele, né? Nessa fase que a gente pode incorporar esse tipo de hábito de saúde, de se proteger ao sol. Em relação ao filtro solar, existem várias formas, né, de filtro solar, tanto os filtros físicos inorgânicos como os químicos ou orgânicos, né, e os mais comuns, eles têm um balanço entre o filtro físico e o químico. Então, por isso, a gente deve aplicar pelo menos 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol, para que ele possa absorver pela pele e funcionar adequadamente. Né, e reaplicar até a cada 2 horas no mínimo, né? E se a gente tiver uma exposição à água ou uma transpiração excessiva, a gente deve reaplicar com maior frequência.
não esquecer de áreas importantes como as orelhas, os pés, né, que são áreas que às vezes são esquecidas e podem ser também áreas de queimadura. E lembrar que o filtro solar não deve ser um cuidado isolado, né, ele faz parte do conjunto também com as outras medidas que a gente viu para poder proporcionar uma proteção completa. Então, lembrando, né, as crianças são um grupo especialmente suscetível à queimadura solar, né, nessa fase que a gente deve incorporar esse tipo de hábito, né, em relação à pele, e elas não podem sofrer queimadura solar, porque isso vai ter um impacto no risco de câncer de pele no futuro dessa geração. Os dias nublados, então, lembrar, os cuidados a gente não pode esquecer, inclusive nesses dias deve ser um cuidado diário com a pele. E os efeitos, então, da radiação, né, além da queimadura que nós vimos, ela pode provocar imunossupressão, né, tanto local como sistêmica, alterações oculares, envelhecimento precoce da pele e desencadear também doenças de pele que são exacerbadas pela radiação ultravioleta. Então, a principal mensagem dessa apresentação é que a gente tem que estar atento aos sinais de câncer de pele e procurar o especialista, o dermatologista, o quanto antes se a gente detectar que possa ter uma lesão suspeita. E também, em alguns casos, para prevenção, se a gente tiver esses fatores de risco que a gente comentou. Então, essa é uma aula cedida pela SBD Nacional, né? Eu apresento a vocês como representante da SBD, e fico disponível para a gente conversar e também esclarecer as dúvidas que surgirem. Perfeito. Muito obrigada, doutora Thais, pela sua palestra, né, pela sua contribuição. Agora eu vou convidar a doutora Thais e a doutora Ana Lupe para responder as perguntas do público. Eu queria começar, na verdade, com uma pergunta em relação à questão dos índices de câncer de pele. A gente sabe que o nosso planeta está sofrendo um pouquinho, né, com a questão de mudanças climáticas. Hoje em dia, o sol ele castiga um pouco mais a nossa pele. Assim, existe uma relação entre o desenvolvimento do aquecimento global com o aumento dos índices do câncer de pele? Essa é uma boa pergunta, porque a gente sempre ouviu muito falar do buraco da camada de ozônio, né? O ozônio é esse gás que produz um efeito de proteção à radiação ultravioleta, né? E é um fenômeno que aconteceu de rareficar essa camada de ozônio e isso aumentar a taxa de radiação, principalmente em algumas regiões do globo, como no hemisfério sul, e que se está tentando controlar para evitar que isso aumente, e esse buraco da camada de ozônio ele existe na Antártida, né, lá no Polo Sul. E alguns países do hemisfério sul sofreram com esse efeito porque o ozônio ficou mais rarefeito, então não é a principal área do buraco da camada de ozônio, mas houve uma rarefação do ozônio e a radiação no hemisfério sul, ela é mais alta se considerarmos as mesmas latitudes comparado com o hemisfério norte, ou seja, em alguns países do hemisfério sul, como Brasil, Uruguai, Chile, e do outro lado, a Austrália, Nova Zelândia, são onde a gente tem maiores índices de câncer de pele, justamente porque a radiação atinge com maior intensidade essas latitudes, e isso tem relação com o câncer de pele. Então, além desse efeito global da radiação, se soma a isso a nossa característica genética, da nossa população de pele clara, origem europeia, e dos nossos hábitos de fotoexposição, que nós temos e compartilhamos com outros países do hemisfério sul, que tem litoral, que é a exposição nos meses de verão mais aguda, mais intensa ao sol e sem proteção adequada.
Então, esse somatório, né, de fatores é o que leva a nossa população a ter taxas de incidência tão elevadas comparados a outros países de latitude semelhante no hemisfério norte. Não, perfeito. Obrigada pelo esclarecimento. Doutora Ana Lupe, a senhora gostaria de responder também essa questão? Não, eu concordo com a Thaís, com todas as observações dela, né? A gente tem que avaliar como um todo as características da população, mais essa questão da camada de ozônio, né? Então, não é só a camada de ozônio, é a característica especial de uma população de pele clara, né? E que faz, então, a nossa incidência aqui no sul ser mais alta, né? Vou aproveitar o gancho, então, e aproveitar que a gente falou essa questão de exposição solar, principalmente no litoral e tudo mais. Mais uma dúvida. Existe um nível de bronzeamento que seja saudável? A exposição solar que não é saudável, é só aquela que fica vermelha mesmo? Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito grande do bronzeamento, né? De ficar no sol muito tempo, de usar bronzeadores no sol, né? Com baixo fator de proteção solar. Existe um nível saudável, então, dessa exposição, de ficar com a pele um pouquinho mais, né, queimadinha, assim? Ou como que o pessoal se protege no verão, assim, mesmo gostando de se bronzear? Então, assim, o bronzeado já é um sinal que a pele está sendo agredida, né? Então, o bronzeado não é saudável, né? O ideal é não se bronzear. E a gente sabe que tanto a radiação, os dois tipos de radiação, ultravioleta A e ultravioleta B, os dois induzem a câncer de pele, né? Diferentes tipos de câncer, tem esse subtipo que é o basocelular, que é menos agressivo que o melanoma e que o espinocelular, mas toda exposição solar, na verdade, né, o bronzeado em si, ele já está mostrando que a pele está sendo agredida. A gente, como dermatologista, a gente não é contra a exposição solar, atividades ao ar livre, a gente sabe que isso é muito importante, o sol, né, é importante, tem a questão da vitamina D também, né, o sol é importante na síntese de vitamina D. Então, a gente tem que botar numa balança, né, não exagerar no sol, né, procurar fazer todos esses cuidados que a doutora Thaís ressaltou na aula dela, né, mas assim, aquela coisa de querer ficar bronzeado, ficar deitado para se bronzear, eu acho que não convém, né? Eu concordo plenamente. O bronzeado é um sinal de que a pele, a célula, está tentando se proteger do sol, né, da radiação. E a principal radiação é o UVA que causa o bronzeado, a pigmentação, né, tardia da pele. Só que o UVA, ele penetra profundamente na pele, ele causa radicais livres de oxigênio, estresse oxidativo celular, e isso, com o tempo, pode induzir mutações cancerígenas na pele, né? Então, não existe uma segurança em que eu diga esse ponto é seguro para um indivíduo, não existe. Isso é uma reação de que a pele já foi danificada, né? É um sinal. Então, a gente realmente não recomenda essa exposição voluntária ao sol, que a pessoa queira ficar bronzeada, porque isso é prejudicial realmente a longo prazo. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que a Ana Lupe falou tudo que eu concordo e queria ressaltar também. Não, perfeito. A Mariana Coelho de Lima questionou para a doutora Thaís se o uso diário de protetor solar facial, quando a gente faz o uso diário do protetor solar facial, se existe uma diferença de proteção entre o produto com cor e sem cor. Isso, agora, atualmente tem uma série, né, de produtos disponíveis no mercado e muitos deles têm cor. O pigmento que se usa, que são
minerais à base de ferro, por exemplo, que dão essa pigmentação tipo maquiagem para a pele, para o produto, ele atua principalmente numa proteção a mais para a luz física, né? Que muitos protetores solares, a maioria não tem proteção para a luz física, né? O que mais protegeria, da luz visível, desculpa, o que mais atuaria na luz visível seriam os filtros físicos ou inorgânicos que deixam aquela camada mais esbranquiçada na pele. E esse tipo de filtro solar, ele cosmeticamente, esteticamente, não é tão bem aceito, né? Aquela camada esbranquiçada. Então, o pigmento, ele ajuda a dar uma cosmética melhor para quem gosta de usar com pigmento, e ele ainda reforça um pouco essa proteção à luz visível, que é especialmente importante para algumas doenças que são exacerbadas pela luz visível, como melasma, né? Entre outras. Então, para algumas situações, é bem interessante a gente usar filtro solar com pigmento, né? E também para quem quer ter esse efeito de maquiagem, é também bem interessante a gente usar esse tipo de filtro. Perfeito. A Juscelia Jardim Martins Rossi desejou boa noite e ela perguntou se o câncer de pele pode ocasionar dor. Ela pergunta para saber identificar melhor. Ela compartilhou que a mãe dela teve melanoma há 10 anos e fez 10 anos de tratamento, conseguiu curar, e ela disse que fica preocupada observando os sinais do corpo. Então, ela gostaria de saber se esses sinais eles podem causar dor. Em geral, os sinais, né, as lesões, os cânceres de pele, eles são, na sua grande maioria, assintomáticos, principalmente numa fase inicial, né? Então, o grande diferencial, assim, que a gente tem que observar é aquele sinal que está diferente, que está crescendo em relação aos outros, uma manchinha que surgiu e que a pessoa está em dúvida, né? Então, esse é o principal sinal de alerta. Eventualmente, pode haver uma ardência, uma coceirinha, e aí, se algum desses sinais apresentar um sintoma desses, isso também a gente sempre leva em consideração na hora da consulta. Então, de uma maneira geral, qualquer sinal que está diferente ou que tem um sintoma diferente, ele deve ser avaliado. E outra coisa que também dá uma segurança para os pacientes, que a gente costuma recomendar, é uma revisão ao ano da pele toda com o seu dermatologista, né? Então, assim, a pessoa não tem nada, mas gostaria de ter mais segurança, né? Que realmente não tem nenhuma lesão que possa ser maligna, faz esse check-up da pele com essa frequência anual, que também, nessas situações, a gente costuma pegar lesões muito iniciais. Legal. Eu vou aproveitar o gancho e vou fazer uma pergunta. Quando a gente vai fazer uma revisão, assim, do corpo inteiro com o dermatologista, porque normalmente, assim, a maioria das pessoas vai para o dermatologista dizendo, olha aqui, eu tenho essa pintinha e eu quero ver como é que ela tá, se ela tá normal, se ela não tá. Mas para fazer esse check-up geral, considerando que o câncer de pele ele pode aparecer em qualquer lugar, pode aparecer em couro cabeludo, pode aparecer em áreas genitais, pode aparecer debaixo do pé, debaixo do braço, como que ele funciona? Para a gente também saber, assim, sem estranheza, quando a gente chegar no consultório, o dermato vai nos avaliar como que é esse check-up geral. Acho que a Thaís pode responder essa. Isso. É muito importante porque muitas vezes as pessoas não tem como avaliar se aquela lesão realmente é a mais importante que ela tem, né? Então, às vezes ela procura por um outro motivo e o dermatologista faz o exame completo da pele e detecta que um outro sinal que a pessoa nunca suspeitou realmente é o mais importante, é o mais perigoso, é o que é o suspeito e não aquele pelo qual ela procurou
né? Então, a questão da prevenção é a gente fazer um exame preventivo anual, é detectar o que a pessoa não tem como ver, né, de forma precoce, seja em áreas que ela não tem acesso para se enxergar, ou por ser uma lesão que clinicamente não é suspeita, né? Então, por isso que a gente tem que sempre fazer o exame completo da pele, nessas regiões que são mais escondidas, né? Porque ali pode estar o câncer de pele e a pessoa não saber, ou achar que não é nada, ou ter vergonha de mostrar, né? Então, a prevenção começa por aí, pelo exame com o especialista e completo da pele, né? Seja unhas, couro cabeludo, genital, dorso, áreas que a pessoa não tem como identificar ela mesma de forma precoce. Eu gostaria de completar, assim, porque a pele, ela é o maior órgão do corpo humano, né? Então, muitas vezes a gente tem um paciente que tem a queixa de sintomas no couro cabeludo, como queda, sintomas nas unhas. Então, o ideal seria pacientes assim de primeira consulta, pacientes, né, que a gente não conhece, ou de pele que tem uma pele mais em risco, a gente examinar toda a pele. Mas também, muitas vezes, pode acontecer da gente ter, né, que examinar outras coisas e não dá tempo numa consulta. Então, eu acho que isso deve ser avaliado com o seu dermato, né? E em algum momento do ano, se não na primeira, mas em algum momento planejar essa revisão completa da pele. E o câncer de pele ele pode causar debilidade que a gente consegue ver em outros exames, por exemplo, não me chamou a atenção uma pinta específica, mas eu fiz um check-up geral com exames de sangue. Eu posso desconfiar de algum resultado nesse sentido? Olha, em geral, para o câncer de pele dar algum sintoma, né, sistêmico, ele já teria que estar numa fase mais avançada, e são casos que pode ser que seja um melanoma, né, que é o câncer de pele, assim, com prognóstico mais reservado, né, o pior prognóstico. Então, é raro, mas pode acontecer do câncer de pele se manifestar como uma metástase em algum órgão, por exemplo, pulmão, né? E a pessoa ter tosse ou falta de ar, né? Mas não é comum, não é comum. Ainda mais hoje, né? Hoje a população em geral tem mais acesso à informação, então a gente consegue diagnosticar mais precocemente. Perfeito. A Kellen Dutra, a Zambuja, perguntou também qual que é o posicionamento em relação à vitamina D, a suplementação de vitamina D. É um ponto um pouco assim controverso, mas a vitamina D é muito importante para a saúde esquelética, né, principalmente. E o sol é a principal fonte de produção da vitamina D, além da dieta, né? O problema é que a radiação que é responsável pela produção de vitamina D é justamente a UVB, que é a radiação que tem um maior potencial cancerígeno, né, imediato, agudo. E o período da produção de vitamina D é justamente esse período em que tem maior incidência de UVB. A gente sabe que na população de pele clara, a exposição que a gente tem normalmente ao longo das atividades do dia, 10 minutos que pegue sol na face, por exemplo, e nas mãos, nas áreas que estão expostas, mesmo com o uso de filtro solar, que a gente não usa numa dose ideal, como ela é utilizada nos estudos, né? Isso não impede que se produza vitamina D e, em geral, é suficiente para a produção de vitamina D nas pessoas de pele mais clara. As pessoas de pele mais escura precisam de uma quantidade de sol um pouquinho maior, mas mesmo assim
com a proteção solar, isso não interfere, né, da forma como a gente usa o filtro solar, né? Então, a pessoa que tem uma deficiência de vitamina D, ela não deve procurar o sol para repor a vitamina D, né? Porque o sol, a radiação é justamente a mais prejudicial e a gente não tem como medir o quanto a pessoa está produzindo através da radiação, e muito menos isso é uma exposição isenta, né, de risco. Então, o adequado para quem tem deficiência de vitamina D é repor por via oral, que é uma forma segura, é uma forma embasada no que a gente tem de recomendação de tratamento, que a gente pode dosar a quantidade de vitamina D que a pessoa está recebendo e de acompanhar por exame laboratorial, porque inclusive a produção de vitamina D, ela chega no momento que ela se esgota, ela atinge o seu máximo no organismo, e as pessoas que têm tendência à deficiência de vitamina D, mesmo ficando ao sol, não vão produzir a mais e atingir aquele nível adequado, elas vão precisar suplementar, né? Então, a exposição intencional para a produção de vitamina D não é recomendada. Tá? Não é um tratamento, né? Não é isento de riscos, então a gente recomenda a pessoa que tem deficiência deve medir, repor por via oral e controlar para ver se atinge o nível adequado de vitamina D que ela precisa. Não sei se a Ana Lupe quer complementar. O que eu gostaria de comentar também é que a gente mora num país que a gente tem bastante sol, né? A gente sai, atravessar uma rua, a gente, né, vai no supermercado, tá na janela, né? Tem muito sol ao longo do ano, não é um país como a América do Norte, a Europa, o norte da Europa. Então, a gente pega bastante sol de uma maneira geral, e esse sol seria suficiente para a produção de vitamina D. Então, eu concordo, né? Isso já está discutido entre os dermatologistas, né? E a nossa recomendação é que o paciente, se tenha deficiência de vitamina D, faça a suplementação oral, né? E não a exposição solar aumentada, né? Isso. Perfeito. Vamos então para as duas últimas dúvidas da noite. O Juliano Mondadori questionou, que ele disse que gostaria de saber se no verão a proteção física, como luvas e camisas com proteção UV, poderia ser usada em substituição ao protetor solar. Se é melhor, pior ou indiferente. E ele gostaria de saber também, em relação à proteção física, se é aconselhado consultar-se com o dermatologista antes da compra de um material assim de proteção UV, por comprar por conta em lojas especializadas. São duas dúvidas. Olha, a gente recomenda aí muito que os pacientes usem, né, as camisetas, bonés, luvas, né? Isso facilita, especialmente em crianças, né? Então, inclusive, eu prefiro, eu acho que a gente fica com maior segurança, porque a aplicação do fotoprotetor também vai depender da quantidade, da maneira que a gente espalha o filtro, né? Às vezes a pessoa está com pressa e deixa um pedacinho da pele sem aplicar. Quantas vezes a gente vê um paciente que está com uma faixa queimada porque não espalhou direitinho o filtro? Então, eu gosto muito desse recurso das roupas com filtro ultravioleta. Tem marcas boas no mercado, cada vez mais, né? Então, eu acho que tem que se certificar de ser uma roupa de uma qualidade, assim, melhor, né? Então, a gente não tem nenhuma marca em específico para recomendar, mas hoje a gente já vê que tem bastante coisa disponível, e para criança, principalmente, né? Que eu acho que nessa fase, né, nessa faixa etária, na infância, o risco de ter uma queimadura pode levar a um aumento futuro do risco de desenvolver câncer de pele. E só para complementar a pergunta, né?
a proteção física das roupas, do chapéu, do óculos, eles não substituem o uso do filtro solar, não substituem, né? Eles são complementares. A gente não deve achar que usando a roupa a gente não precisa do filtro, né? Porque quando a gente transpira ou a roupa molha, isso diminui a proteção, né, da radiação. Ao longo do tempo mesmo, essas roupas com proteção, elas vão perdendo essa eficácia. Então, a gente deve usar o filtro também, né? Eles são complementares e não substitutos. Bom, muito bem. Então, muito obrigada, doutora Thais e doutora Ana Lu, por terem tirado todas as dúvidas. A gente vai se encaminhar para o nosso encerramento, então. Lembrando que essa atividade, ela gera certificados que vão ficar disponíveis em até 7 dias úteis para todos os participantes, no seu login da Simpla mesmo. Doutora Thais, doutora Ana Lu, se vocês quiserem se despedir. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Acho que foi muito legal a gente poder, nesse mês, que é um mês simbólico para a gente, né? Para os dermatologistas, que é especial porque faz parte, são ações importantes na comunidade para a gente alertar e fazer o conhecimento, né, circular e cada vez mais as pessoas poderem se beneficiar da saúde, mesmo no verão, né, com os cuidados necessários. Reforço o que a doutora Thais falou, a gente agradece o convite e estamos sempre à disposição, que é a melhor maneira, assim, da gente ter saúde é a informação, né? E obrigada pela iniciativa da MRIGS de promover esse tipo de evento, e ainda mais no mês do Dezembro Laranja. Obrigada. Perfeito, então, nós vamos finalizar o nosso evento agora. Muito obrigada em nome da Associação Médica do Rio Grande do Sul, muito obrigada à doutora Ana Lupe Weber e à doutora Thais pela participação, por terem tirado todas as dúvidas. Nós gostaríamos também de agradecer a parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia da Seção do Rio Grande do Sul, principalmente por participar aqui conosco, mas também por se dedicar tanto a levar a comunidade de informação e fazer atendimentos e disseminar toda essa disseminar assim tudo que é preciso saber para a gente se prevenir, né? Então, apenas antes da gente encerrar a atividade, a Associação Médica do Rio Grande do Sul gostaria de comunicar com pesar o falecimento do médico Ivo Abraão Nesralla, que ocorreu nessa quarta-feira, dia 16 de dezembro, em decorrência de uma parada cardíaca. Ele tinha 82 anos e era cirurgião cardiovascular. O Dr. Ivo era associado jubilado da Anhiggs e palestrou no projeto Amparo da Associação com o tema Arte e a Medicina no ano de 2012. Ele foi pioneiro em vários procedimentos cardiológicos e tem mais de 45 mil cirurgias do coração no seu currículo. Das cirurgias do coração e dos grandes vasos no seu currículo. Em 1970, ele fez a primeira operação de ponte de safena no estado, que foi também uma das primeiras no Brasil. Em 1973, ele empregou pela primeira vez no país a técnica da hipotermia profunda para cirurgias cardíacas. Em 1984, ele realizou o primeiro transplante de coração do Rio Grande do Sul. Em 1999, ele implantou o primeiro coração artificial da América Latina e no ano de 2000 ele realizou a primeira cirurgia robótica cardíaca da América Latina. A família e os amigos, a Anhiggs desejam muita força nesse momento, né? Então, a todos e a todas, muito obrigada pela participação. Boa noite, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e cuidem-se com o uso de máscara, álcool gel, distanciamento e protetor solar. Nos vemos em 2021 nos próximos ciclos de palestras. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.